salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Binho Bahia. Eu sou Binho Bahia, o seu YouTube favorito. Família, o negócio é o seguinte: amanhã é o Bavi, todo mundo já sabe, foi falado a semana toda, né? Porém, uma coisa que tá causando muita discórdia, pelo menos na internet, né? No Instagram, né? Na internet em geral, tá causando muita discórdia, que é quem é o favorito a vencer o Bavi. Porque é o seguinte, todo esporte que tem uma competição tem um favorito, não importa qual esporte seja, vai ter um ali que é favorito. Isso faz parte do esporte. O que é favorito? Poucas pessoas entendem o que é o favoritismo, o que é o favorito. Às vezes as pessoas acham que quando você fala que tal pessoa, tal time, tal atleta é favorito em vencer aquela modalidade, as pessoas acham que está falando que ele vai vencer, que ele já ganhou. Mas não é. O favoritismo é aquilo que te dá uma vantagem sobre os outros. Possa ser experiência, possa ser uma dinâmica, uma velocidade, né? Depende do esporte, né? E depende do atleta. Então, aquele cara ele já entra como favorito. Se ele vai vencer, aí ninguém sabe, né? Nas Olimpíadas, o favorito às vezes são aqueles que fazem a melhor pré-temporada ali, né? E aí o cara já entra ali como favorito, mas às vezes ele perde. E o que tá causando a discórdia é o seguinte, que a maioria da mídia tá falando que o Bahia é favorito. E aí os torcedores do Vitória não estão gostando, porque segundo eles, o Bahia não é favorito em cima do Vitória na final amanhã. Eu vou debater isso aqui, mas eu vou trazer o que o Márcio Martins falou e vou dar minha opinião por cima. Mas antes, já peço a vocês que deixem o like para fortalecer, né? Vamos bater esses 14 mil aí. Fortaleza, seu parceiro, eu sei que vocês estão chateados com o Bahia, mas vamos perdoar, vamos amanhã com fé. Eu também não tenho nada a ver, dá essa força ao seu parceiro, ao seu irmão, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Olá, gente, um grande abraço a todos vocês. Hoje eu quero conversar com cada um de vocês sobre um tema que virou discussão entre torcedores nos últimos dias por causa da final do Campeonato Baiano. Favoritismo. Eu e outros integrantes da imprensa temos colocado publicamente que o Bahia chega como favorito para o Bavi deste sábado. E sei que muita gente ficou irritado com isso. Teve torcedor do Vitória se manifestando nos nossos programas dizendo: então não precisa jogar. Vocês da imprensa já estão dando o Bahia como campeão. Se é favorito, então para que o Vitória vai entrar em campo? O Vitória já perdeu. Calma, não é nada disso. E é justamente sobre isso que eu quero falar agora com vocês. Porque favoritismo não é resultado. O que é favoritismo? Vou dizer para vocês. Quando a gente fala que um time é favorito, não estamos dizendo que ele vai ganhar o jogo. Favoritismo é apenas uma análise do momento. É olhar o cenário atual antes da bola rolar e tentar entender quem é que chega mais forte, quem chega melhor, em melhor fase, quem tem mais vantagem nesse momento. É basicamente dizer, hoje, nesse momento, um time parece ter mais chance que o outro. Mas futebol, gente, não é uma ciência exata. Se fosse, a gente nem precisava estar aqui dizendo para jogar, porque já estava resolvido, não é isso? Então, por que que o Bahia, na minha opinião, é apontado como favorito? No caso dessa final especificamente, existem alguns fatores bem claros que colocam o Bahia nesta posição. Primeiro, o orçamento. Hoje, o Bahia tem um orçamento muito maior do que o Vitória. Estima-se, inclusive, algo próximo de 3 vezes o gasto para contratação do que o Vitória. Isso significa mais investimento, mais elenco mais caro, mais opções para o técnico. Mas deixar claro, orçamento não ganha jogo, é uma verdade. Segundo ponto, o momento do time. O Bahia chega com um elenco mais forte, mais competitivo, um time que fez a melhor campanha do Campeonato Baiano, está invicto. Além disso, tem a questão do mando de campo. É jogo único, na Arena Fonte Nova, com a torcida única do Bahia, e isso naturalmente pesa. Basta pegar as estatísticas de jogos na Fonte Nova e jogos no Barradão. O mandante leva vantagem, tem levado. Então, quando se junta tudo isso, o que é que acontece? Você tem um cenário em que, teoricamente, o Bahia chega em vantagem contra o Vitória. Isso é o que a gente chama de favoritismo. Agora, vem a parte que muita gente esquece. Favoritismo não ganha jogo. O futebol tá cheio de exemplos disso e não precisamos ir muito longe. Vou dar o exemplo do próprio Bahia. Viveu isso agora na Copa Libertadores da América. O Bahia era considerado favorito
contra o O'Higgins. Lembram? 12º colocado no Campeonato Nacional do Chile. O Bahia era favorito pela estrutura, pelo investimento, pela expectativa da torcida. O que é que aconteceu? Perdeu lá por 1-0, aqui a gente ganha. Foi eliminado, ou seja, o favorito caiu nos pênaltis. Ganhou o jogo, mas perdeu a classificação. Isso mostra claramente uma coisa. Análise antes do jogo não garante absolutamente nada depois que a bola começa a rolar. E tem outro detalhe importante nisso tudo. Quando um time entra em campo como favorito, ele também entra com mais pressão. A torcida cobra mais, a expectativa do torcedor é bem maior, a derrota também pesa muito mais. A própria reação da torcida do Bahia, depois da eliminação da Libertadores, mostrou isso. Quando você é favorito, o erro custa muito mais caro. Eu vou falar sobre um outro ponto. Não é só a imprensa que está falando de favoritismo, não. As próprias casas de apostas trabalham com esses números. Essas plataformas esportivas de apostas trabalham analisando estatísticas, histórico, desempenho recente, mando de campo, probabilidade matemática e colocam dinheiro de verdade em cima disso. Se vocês ganham da casa esportiva, eles perdem dinheiro. Se vocês perdem a aposta, eles ganham dinheiro. Galera, eu vou deixar aqui o canal do Márcio Martins, você pode conferir o vídeo lá completo, mas o Márcio Martins aí, ele falou, deu uma aula aí no que ele falou, né? Primeiro, ele só esqueceu de falar um ponto sobre o favoritismo, que é o atual momento do Vitória também. O atual momento do Vitória faz com que o time do Bahia entre mais favorito ainda no jogo do amanhã. Você pode até falar assim, mas o atual momento do Bahia não é bom. Rapaz, se você pegar momento em geral, não é ruim o momento do Bahia. O momento do Bahia ruim é dessa eliminação pra cá. Mas antes o Bahia estava invicto, saiu líder absoluto, invicto no Campeonato Baiano. Começou o ano vencendo um jogo fora de casa de virada no Brasileirão, né? Começou o ano vencendo, invicto no Brasileirão, ainda está invicto o Bahia no Brasileirão com 2 jogos, 2 triunfos e um empate. O Bahia está no G4 do Campeonato Brasileiro, né? Então assim, o que fez o início do ano do Bahia ser ruim foi a eliminação nos pênaltis por O'Higgins, porque o Bahia ainda venceu dentro da Fonte Nova. Então assim, já o Vitória não. O momento do Vitória é ruim, cara. O torcedor não vê porque tá tampando o olho, mas o momento do Vitória é ruim. O Vitória passou o maior vexame no Campeonato Baiano para se classificar com a equipe principal, né? Você vê que era para a equipe principal do Vitória jogar na 4ª rodada, se eu não me engano, foi na 3ª, mas teve que botar logo na 3ª, porque os 2 primeiros jogos do Sub-20 do Vitória não deu conta, quase não se classificaram, e a equipe principal do Vitória também não começou bem o Campeonato Baiano. No Brasileiro, a equipe principal do Vitória passou o primeiro tempo 0-0 com o Remo botando bola na trave e tudo, a torcida vaiando, né? O segundo jogo perdeu, que já era de se esperar com o Flamengo, mas já começa perigando na zona de rebaixamento. Você pega o ano passado, o recorte do ano passado, o Bahia fez um ano que foi um ano ali seguro, sempre do G4 ao G7, o Bahia foi um ano todo nisso aí. Já o Vitória brigou até a última rodada para não ser rebaixado. Então tudo isso aí vai dando favoritismo ao Bahia. Você pega aí jogadores que foram... que estão lesionados, o Vitória acabou de perder o Dudu, que era um que ele tinha muita esperança. O Marinho, que veio para dar esperança ao Vitória, não tá jogando bola. O Eric tá muito melhor do que o Marinho. Então tudo isso aí vai fazendo com que o Bahia seja favorito. O Bahia vai vencer? Ninguém sabe, porque o futebol tem vários fatores, irmão. Tem vezes que um dia o time tá melhor do que o outro. Tem um dia que aquele jogador que o time faz fé não tá em um bom dia. Um exemplo, o Everton Ribeiro. Todo mundo sabe que o Everton Ribeiro é a esperança de fazer um bom jogo dos torcedores do Bahia e do time do Bahia. Quando o Everton Ribeiro joga, o Bahia todo joga. O Everton Ribeiro pode estar em um dia ruim, que eu espero que não, que tá repreendido, mas só um exemplo. O Everton Ribeiro pode estar em um mau dia, né? O Jean Lucas não tá bem já tem muito tempo. Amanhã pode ser mais um dia que o Jean Lucas não esteja bem. Quando o Jean Lucas tá bem também, o Bahia tende a ganhar. O Luciano Juba, se o Juba não jogar, também prejudica. Então, tem todos os fatores. Amanhã pode estar chovendo e aí prejudica o toque de bola do Bahia, né? Já vai ajudar. Se amanhã estiver chovendo, já ajuda o time do Vitória, que só joga em transições rápidas e em bolas alçadas na área. Então, tudo isso aí vai dizer quem vai ganhar o jogo, né? Tem a arbitragem que pode se meter, né? Tem todo o psicológico. Então, assim, o
favorito é só aquele em números antes de iniciar a partida. Quando inicia a partida, aí vem os fatores do jogo que vai decretar ali, né, o vencedor da partida. Favorito é o Bahia. Se o Bahia vai ganhar, aí só amanhã pra gente saber. Mas não tem condições de chegar aqui e dizer que o Bahia não é favorito. Um exemplo bom foi como o Márcio Martins deu. Bahia e o Rings. Todo mundo diria que o Bahia era favorito, o Bahia foi eliminado. Outro exemplo que eu vou dar com a nossa rival é o Vitória. Vitória e Jacuipense. Todo mundo dizia que o Vitória era favorito e quase o Vitória sai nos pênaltis. O Vitória empatou com a Jacuipense dentro do Barradão diante de sua torcida. Então nem sempre o favorito vai levar a melhor, porém sempre vai ter um favorito quando a gente se falar de esporte, pode ser qualquer esporte, ping-pong, vôlei, basquete, tênis, natação, sempre vai ter um favorito, nem que saiba um pouquinho à frente do seu adversário. O adversário pode ter foda, mas vai ter um pouquinho de vantagem sobre aquele adversário que vai causar um favorito na partida ou no jogo. Mas é isso aí, galera, deixa aqui nos comentários para você, e não é soberba falar o favorito, é só estatísticas, cara, sabe? Se fosse, por exemplo, Bahia e Palmeiras, lá no Allianz Parque, o Bahia foi o último time que venceu o último jogo do Palmeiras e Bahia no Allianz Parque, o Bahia venceu. Mas se tivesse um Bahia e Palmeiras amanhã, Palmeiras ainda seria o favorito. Se ia vencer, ninguém sabe, porque o Bahia venceu outro jogo. Mas sempre vai ter um favorito. Mas é isso, galera. Já deixa o like, se inscreva no canal. Deixa aqui nos comentários se você acha que tem um favorito amanhã, né? Ou se você acha que vai os dois times por igual. Porque ou tem um favorito, ou os dois times vai do mesmo jeito. Sempre vai ter um pouco, até a Fonte Nova dá o Bahia como favorito por jogar dentro de casa diante de sua torcida. Porém, como eu falei como eu vou falar no vídeo, né, da resenha, o Bahia amanhã tá pressionado da torcida, né? E aí temos que ver como vai lidar o jogador do Bahia com essa pressão da torcida, por mais que a torcida eu sei que vai cantar do início ao fim, mas por dentro os caras tá com aquela pressão ali, né? Eufórica. Mas é isso aí, galera, já deixa o like, se inscreve no canal para dar força ao seu parceiro Binho Bahia. Estamos querendo bater esses 14 mil inscritos e até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.